Eu falei aqui durante a temporada inteira, ou pelo menos final da temporada, né, quando esse canal começou, que o Chelsea é capaz de ter atuações como a de hoje e no mesmo jogo, ou se não no mesmo jogo, na mesma semana, é capaz de ter atuações como foi contra o Flamengo, por exemplo, que não jogou absolutamente nada. Ou se você quiser voltar para um cenário mais normal, qualquer partida de Premier League em que o Chelsea foi derrotado dentro de casa. Isso aconteceu muito esse ano, muito mais do que um time que consegue ser campeão da Copa do Mundo de Clubes deveria deixar acontecer na sua casa. Mas, enfim, vamos falar de Chelsea 3, PSG 0. O Chelsea que confirma aí seu bicampeonato mundial. Primeiro título de Copa do Mundo de Clubes, para mim é a mesma coisa que o Mundial anterior e que o Intercontinental também, são só nomenclaturas, o contexto do torneio é o mesmo. O importante é sempre olhar com os olhos da época aos torneios, né? Eu sou muito a favor disso. E o Chelsea confirma aí seu segundo título mundial, o primeiro dessa nova competição, que eu pelo menos achei que foi muito, se não um sucesso 100%, foi muito bem aceita pelo público, pelos clubes. Claro que alguns vão reclamar e tudo mais, mas enfim, uma competição que bateu uma bela final aí de 81 mil, com 81 mil torcedores, de dois times muito fortes. Um deles que, apesar da derrota, eu ainda acho que é o melhor time do mundo. Não dá para ser oportunista, muita gente tem a visão resultadista das coisas, né? Mas tudo bem. Vamos falar sobre isso. Eu sou o Eduardo Jardim e esse é o Garden Futebol Internacional. Falar rapidinho de Chelsea 3, PSG 0. Começar dessa última parte, e até da última parte do jogo em si, que é pós-jogo, aliás, muita gente desmerecendo já o PSG e tudo mais, e falando que é um time que é comum e tudo, essas coisas todas. Rede social é foda também, né? Mas foi uma partida que realmente não jogou tudo que sabe, tudo que pode, muito por conta do mérito do adversário. O Chelsea conseguiu anular muito bem, e a gente vai falar sobre isso, mas não acho que invalida o que fez durante a temporada. O PSG foi campeão da Champions de forma dominante, o PSG venceu adversários também, Real Madrid, o próprio Atlético de Madrid também. Perdeu do Botafogo, é bem verdade, mas foi o Bayern, foi um time que foi dominante ao longo dessa competição também, jogando muito bem. Então não tira os méritos, né, por essa derrota, que realmente foi feia, é verdade, mas em todo momento, aliás, o Chelsea controlou a partida, né? Se isso aconteceu em outros jogos com placar menor, o Chelsea hoje foi a melhor equipe durante os 90 minutos, com alguma tranquilidade, eu diria até. Mas, voltando, o PSG não invalida a ótima temporada que fez, é um time ainda muito jovem, que tem um baita técnico, que tem encaixes muito interessantes como grupo. Já estou vendo muita gente também falando, mas que o Kvaratskhelia não é tudo isso, o Dembélé é aquilo, o Vitinha não jogou nada. Bom, basta uma atuação ruim para muita gente ser oportunista e ser resultadista, né? Não sejam resultadistas, por favor, analisem o jogo como um todo, né? Como todas situações e contextos. Então, dito isso, outra coisa que eu falei, né, do pós-jogo, atitude lamentável do Luiz Henrique, que é um baita técnico, é um cara que tem uma história muito impressionante, né, uma história de vida e dentro do futebol também. Mas hoje foi bem ridículo. Ele já é tosco quando os caras vão se bater, os próprios jogadores, né? Agora o técnico meio que passa um limite ali, né? Tipo, o técnico bater o jogador, puta, nada a ver, nada a ver. Foi lá, agrediu o João Pedro, perdeu a linha. Total, merece ser punido, tá? Eu sou muito a favor de uma punição para casos como esse. Bom, mas tudo bem. Agora falar do lado vencedor. O Chelsea aqui. Eu tô olhando até aqui agora, eu vi a notificação, esse é o tweet do Fabrício Romano. Eu não sei se tá certo, mas acredito que seja, que é o perfil dele mesmo. Das premiações, né? O artilheiro foi o Gonzalo Garcia, do Real Madrid. O melhor jogador jovem foi o Désiré Doué, do PSG. Melhor goleiro, Robert Sanchez, do Chelsea. Por essa vocês não esperavam, hein? E o melhor jogador do torneio, Cole Palmer. Acho justo. Acho que o Palmer só teve uma atuação bem ruim contra o Flamengo. Bem ruim mesmo. A marcação do Flamengo aquele dia engoliu o Palmer. Não deixou ele flutuar entre linhas como ele tem normalmente essa vantagem, essa leitura. Aquele dia ele foi muito bem marcado. Acho justo também o Doué. Pode ser. O melhor goleiro, o Sanches, essa aí me pegou desprevenido, hein? Mas pensando assim, rápido, poderia ser meio que entre ele e o Donnarumma, né? O Courtois fez uma baita competição também, mas é que
da forma como foi eliminado, é complicado dar o prêmio para ele, né? Mas tudo bem. Bom, agora falar do Chelsea, eu vou começar até pelo Robert Sanchez, porque talvez ele tenha tido a melhor atuação dele com a camisa do Chelsea. E se você acompanha esse canal, você já viu eu falar muito do Chelsea, eu já falei que é o time que eu mais torço, entre aspas, eu sou santista, mas fora do Brasil eu gosto muito do Chelsea. Acho que talvez tenha sido a melhor atuação dele com a camisa do Chelsea. Foi muito bem mesmo. Fez várias defesas importantes e talvez ele não tenha tido nenhuma atuação tão confiante. E não só nas defesas, com o pé também ele foi muito importante. Para escapar da primeira pressão, né, se o Chelsea não sair ali de pé em pé, né, com a saída curta, as bolas longas dele foram muito interessantes, especialmente no segundo gol. Né, que foi o segundo ou foi o primeiro que ele lança o Malo Gusto? Acho que foi o primeiro, que ele lança o Malo Gusto e sai o primeiro gol do Palmer. Foi muito importante com o jogo com os pés também. Acho que ele ganha um baita de um respaldo para essa temporada. Eu mesmo não sou um cara que já me convenci com o Robert Sanchez. Acho que ele fez um período excelente no Brighton, chegou no Chelsea, não em nenhum momento correspondeu às expectativas, vive de altos e baixos e tal. Mas talvez essa competição e especialmente essa partida dê um respaldo aí para ele ao longo da temporada. Eu não sei, eu fico meio preocupado de verdade, porque, por exemplo, falava-se muito no começo do ano, eu tô até conferindo aqui se foi ele mesmo, né, porque eu sempre confundo os goleiros do Chelsea. O Petrovic, né, se eu não me engano, que faz um ótimo ano no Strasbourg, né, falou-se muito sobre ele assumir a titularidade nessa temporada também, mas não sei se é o que vai acabar acontecendo. Isso mesmo, foi o Petrovic. Eu sempre confundo. O Chelsea tem tanto goleiro que eu sempre confundo. Não sei se vai acabar acontecendo isso ou se o Sanchez vai ter realmente essa temporada aí a mais. Mas se ele tiver, ele fez por merecer nessa competição. Agora, se você olhar como um todo, a temporada em si foi meio irregular também. Mas principais coisas que eu achei hoje que o Chelsea conseguiu sair muito bem. A pressão, os primeiros 15 minutos, o Chelsea pressionou o PSG como o PSG faz com os outros clubes. Talvez isso não tenha criado nenhuma grande oportunidade no começo. Teve uma, acho que do João Pedro, né? Mas foi muito interessante para não deixar o PSG construir. Foi uma leitura muito bem feita, né, do Enzo Maresca e sua comissão. E depois disso, depois dos 15, 20 minutos, dá uma acalmada no jogo e tudo mais. Mas aí veio o que eu falei da bola longa. O Chelsea se não conseguia sair tanto pelo chão e tem essa dificuldade porque não tem zagueiros tão construtores. Por mais que o Cucurella seja esse cara de fazer muitas vezes o terceiro zagueiro ali pelo lado, nem o Chalobah, nem o Colwill tem tanta qualidade para sair jogando. O Malo Gusto era um cara que mais dispara, né, que mais sobe pelo lado. Você tem à frente até mais qualidade, mais capacidade no Reece James e no Moisés Caicedo, mas talvez para passar dessa primeira linha ali você tenha uma certa dificuldade. Então o Chelsea usava muito da bola longa, que acabou dando certo, criou oportunidade de perigo, e especialmente com o Malo Gusto subindo. O Nuno Mendes, a gente sabe que é uma arma muito importante para o PSG pelo lado esquerdo, ele afunda bastante, vai até a linha de fundo e gerou esses espaços ali. Tanto que o primeiro gol sai assim, né? Ele consegue, no lançamento do Sanchez, o Gusto ganha, ele erra o primeiro, né? O chute, depois ele toca para o meio, o Palmer bate com tranquilidade no canto, faz um belo gol. Então foi uma leitura muito interessante do Chelsea. E aí, esse gol, se eu não me engano, foi com 22 minutos, né? Caraca, cravado, 22 minutos, é isso mesmo. E depois, o PSG, que já não vinha fazendo uma grande partida, né? Já estava meio dominado mesmo pelo Chelsea, sofre o segundo gol num grande baque, que eu vi muita gente culpando o Beraldo pela falha. Eu acho que ele falha, mas não é a principal culpa dele. Os próprios meio-campistas ali deram uma liberdade a mais para o Palmer dar esse passo à frente. E no primeiro cortezinho que ele dá, né, para a perna esquerda, cai o Beraldo e cai não sei se é o Ruiz, não lembro agora, mas os dois caem, né? O Beraldo até tenta levantar e esticar a perna meio catando o cavaco, e não chega nem perto de esticar. E o Palmer faz o segundo gol. E aí, eu acho que é meio injusto culpar o Beraldo por isso, porque acho que, claro, tem uma queda grande ali de nível, porque o Pacho, né, o zagueiro equatoriano que estava suspenso, que aliás eu achei bem exagerado, 2 jogos de suspensão, tá? Um jogo tava bom, mas tudo bem, né? Essa suspensão do William Pacho, ela prejudica o PSG no sentido de ele é muito mais jogador do que o Beraldo, hoje. E especialmente é um jogador muito mais físico, que consegue ler muito bem para chegar em coberturas, para ter mais velocidade de conseguir impedir
Esse primeiro drible, por exemplo, esse primeiro corte que o Palmer dá, o Marquinhos não vai fazer a cobertura para dar o bote. O Marquinhos meio que fica parado de longe olhando. O Pátio talvez fosse esse cara para correr e dar esse bote. Então, acabou prejudicando um pouquinho o PSG. Achei meio exagerado, repito, mas, bom, fazer o quê, né? Então, sai o 2-0. E aí já estava se desenhando um cenário de muita complicação mais pro PSG, né? Para tentar buscar uma virada, ou um empate que seja. Porque até ali tinham sido poucas as oportunidades, né? A mais clara talvez tenha sido aquela que, se eu não me engano, o cruzamento do Kvaratskhelia, né? Que o Doué, em vez de bater, foi uma escolha muito errada dele, inclusive. A bola vem de lado, ele tá de frente, bem na diagonal, vai um pouquinho, pro Sanches, e ele tenta tocar pro meio, pra quem tava chegando, bom, enfim, alguém que tava chegando no meio, e o Cucurella consegue cortar, o passe vem rasteiro, vem meio fraco. Foi uma leitura muito errada, ele deveria ter batido de primeira. Ali já deu uma mudança também de confiança, acho, uma piora pelo menos de confiança pro PSG, mas enfim, detalhes, né, que no jogo desse nível, desse tamanho, você não pode errar. E aí o terceiro gol, que é um espetáculo por alguns motivos, né? O terceiro gol já, o jogo dá uma acalmada, o Chelsea vai controlando e sai ali aos 43, 44 minutos. É um espetáculo porque o Palmer vai levando, carregando a bola. O Malo Gusto passe, até uma curiosidade, eu tava aqui em casa assistindo, dá no fundo, porque era para jogar no Gusto, né? Para ele chegar cruzando. O Palmer não solta essa bola, o Gusto diminui a passada até, não vai até o fundo, né? E o Palmer espera. Nisso, o João Pedro faz uma leitura também muito inteligente de ele dá um passo pro lado e escapa do marcador, e aí o Palmer coloca na frente, e aí ele faz o facão bem mais livre, né? E completa com muita categoria por cima do Donnarumma. Um espetáculo de gol, leitura inteligentíssima, tanto do Palmer quanto do João Pedro. E até vale lembrar, né? A diferença que fez o João Pedro, a diferença de qualidade que tem sido o João Pedro em relação ao Delap e o Nicolas Jackson, que nem entrou em campo mais, né, nesse Mundial. Antes disso também, ainda estava 0-0, naquela bela jogada que o Enzo solta de primeira, o João Pedro ajeita e o Palmer bate colocado para fora. Aliás, os três se entenderam muito bem nesse primeiro tempo. O Enzo no segundo tempo tem uma queda muito grande física, né, até sai machucado, mas eles se entenderam muito bem. É um trio que promete para essa temporada próxima, né, para a temporada 25-26, promete dar muito trabalho aí. E, claro, como eu disse, o João Pedro, uma diferença de qualidade gigantesca, agora também com mais descanso, e a pré-temporada tem tudo para voltar ainda melhor. E para acabar com aquela hipocrisia, né, aquela besteira de quem fala que joga no Brighton não pode ser convocado, joga no Newcastle não pode ser convocado, uma babaquice, né? Jogador bom vai ser convocado onde ele estiver, né? E ainda bem que alguns discursos bestas a gente cai, não tem como falar que não. A gente sempre cai em alguns discursos bestas. Por exemplo, no Cucurella eu já caí em um e vou falar já. Mas esse não dá, né? Não dá. Tá na Premier League, tava num time pequeno, tá num time grande agora, merecidamente. O João Pedro vem jogando muito bem há pelo menos um ano e meio, vem jogando muito bem. Tem vaga na seleção merecida e foi essencial pro Chelsea ser campeão mundial, né? Ele que chega nas quartas de final, é decisivo contra o Palmeiras, é mais decisivo ainda contra o Fluminense e hoje também foi. E aí, o segundo tempo foi de praticamente cozinhar o jogo, né? O Chelsea não sofreu, teve lá uma outra chance do Dembélé, o Sanches fez uma bela defesa, depois na cabeçada de quem foi, que o Sanches vai buscar no canto, foi do João Neves, né? Bela defesa também do Robert Sanches, enfim, foi um jogo já bem mais controlado, chute do Vitinha também e tal, mas nada que assustasse. O Chelsea mereceu a todo momento ser campeão, fez uma partida muito superior ao PSG e que talvez ninguém nem imaginasse isso. Mas é o que eu falo, é um time extremamente inconstante, mas que é muito competitivo também. Ninguém duvida que poderia entregar competitividade. Eu esperava o PSG campeão, mas ninguém duvida da competitividade desse elenco. Um belo trabalho do Maresca, que foi um ano de meio de reconstrução. Esse projeto do Chelsea ainda é muito confuso, atrai muitos jovens, contrata muitos jovens, às vezes se empresta meio sem critério. O Andrei Santos hoje que entrou em campo, por exemplo, a gente torce para que ele tenha mais oportunidades essa temporada, porque ele foi muito bem no Strasbourg e até nos jogos que ele entrou no Mundial também gostei. É um projeto ainda meio que talvez falte uma clareza, mas vem se consolidando. Quarto lugar na Premier League, título da Copa do Mundo de Clubes, título da Conference League, com conquistas, com resultados expressivos, que acho que são bem interessantes. Falta dar um salto nessa temporada, mas calma, a gente vai chegar lá. E para finalizar, eu falei de besteiras que a gente cai, né? O Cucurella
fez um baita mundial mesmo. Se tiver aquelas enfadonhas seleções aí, se for ele ou o Nuno Mendes, o lateral esquerdo, é justo, porque os dois jogaram demais. Cucurella até muitas vezes é um terceiro zagueiro e tal. Já foi alternativa também de ser tipo meia pela esquerda. É um jogador muito versátil. Eu já caí muito nessa de, é um jogador que é fraco, não tá no nível do Chelsea, mas não, competitivamente, tecnicamente, taticamente faz leituras inteligentíssimas do jogo. Por isso que eu tô falando aqui, já foi terceiro zagueiro, já foi meia esquerda e opção de ataque, muitas vezes já trabalhou por dentro, quase como um volante também, mais ou menos igual o Reece James fez. Bela partida, aliás, do Reece James, que se fisicamente não fosse um pouquinho quebrado, seria um jogador ainda melhor. Mas enfim, já caí nessa besteira, por exemplo, narrativas que às vezes a gente compra e tá redondamente enganado, assim como eu estava sobre o Cucurella. Mas enfim, quem sai muito grande desse Mundial também, eu olhei a escalação aqui agora, eu lembrei, Pedro Neto fez um Mundial muito bom, afinal hoje não foi bem, mas fez um Mundial muito bom mesmo, acho que vem evoluindo, uma curva de evolução bem interessante também. Acho que dá um salto aí, pode dar um salto nessa temporada também, mas vai ter, assim como o Robert Sanchez, acho que pega mais um respaldo aí. E quem saiu mal, por exemplo, falando do Chelsea, Nicolas Jackson, não achei o começo do Delap bom, não gostei muito. Madueke, que parece que já vai até ser vendido para o Arsenal. Nkunku, de novo, não fez uma competição boa, temporada que não foi legal, eu esperava muito mais dele no Chelsea, muito mais. Mas enfim, isso é papo para a próxima temporada, que vai começar em 3 semanas, né, por aí. É isso, o que você achou dessa final? Deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!